Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, vamos prosseguir a análise do procedimento comum pelo ato que nós estávamos vendo nos últimos dois vídeos, que é a audiência de conciliação ou mediação. Aí vai depender da análise do caso concreto. Nós já vimos diversos pontos importantes relacionados a esse ato que foi inserido no procedimento pelo Código de Processo Civil de 2015. Vamos prosseguir a análise de onde nós paramos, que é essencialmente a análise quanto à sua obrigatoriedade. Nós já investigamos, já analisamos que pela lógica do Código de Processo Civil de 2015, esse ato ele deve necessariamente ocorrer. Então ele é um ato obrigatório, um ato que pela lógica do CPC ele deve sempre ocorrer. Tanto é assim que o CPC nos traz somente duas hipóteses excepcionais no parágrafo 4º do artigo 334. Quais são as duas hipóteses excepcionais em que não haverá essa audiência de conciliação prévia, para tentativa de conciliação ou mediação? As duas hipóteses são a seguinte: primeiro, quando a hipótese não admita autocomposição. E nós já vimos que isso é muito raro na lógica do processo civil. E a segunda hipótese é quando ambas as partes expressamente manifestem desinteresse na realização desta audiência. Mas tem que ser ambas as partes e tem que ser expressamente. Já falamos sobre isso no vídeo anterior. Só que eu queria falar com os senhores no vídeo de hoje, e eu fiz essa deixa no vídeo passado, queria tratar com os senhores na aula de hoje a respeito da lei número 13.140 de 2015, que é a Lei Geral de Mediação. Então é a lei 13.140 de 2015, de 26 de junho de 2015, é a Lei Geral de Mediação. Ela foi editada, como os senhores percebem, muito próximo do Código de Processo Civil, que também é de 2015. O CPC vigente é a Lei 13.105 de 2015, a Lei 13.105 de 16 de março de 2015. A outra lei que eu estou fazendo a menção é a Lei 13.140, de 26 de junho de 2015. Então veja, março de 2015 versus junho de 2015. Temos um interregno aí de alguns meses, março, abril, maio, junho. 4 meses separam a edição de uma e de outra lei. Pela lógica do CPC, nós já vimos que é uma lei ordinária federal, que pese o código, ele tem hierarquia a hierarquia dele de norma é de lei ordinária federal. E ele diz, portanto, na sua lógica, que é obrigatória a realização da audiência, salvo naquelas duas hipóteses. Já essa lei 13.140 de 2015, ela parece sugerir uma lógica diametralmente oposta. Ela parece sugerir que no popular, para começar de uma forma mais clara, direta e objetiva, vai quem quiser. Vai para esta audiência, comparece a essa audiência quem quiser participar. Porque, vejam,
tem essa Lei 13.140, né, de 26 de junho de 2015, ela diz lá: dispõe sobre mediação entre particulares como meio de solução de controvérsias e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública, além de alterar outras leis. Tá? E aí eu vou ler aqui, o que me interessa está no artigo 2º. Só que eu vou ler o artigo 1º só para o dever de ofício, porque ele fala sobre mediação. Claro que está na temática do vídeo. Esta lei dispõe sobre a mediação como meio de solução de controvérsias entre particulares e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública. Parágrafo único. Isso aqui vai nos remeter ao que nós vimos na aula passada. Considera-se mediação a atividade técnica exercida por terceiro imparcial sem poder decisório, que, escolhido ou aceito pelas partes, as auxilia e estimula a identificar ou desenvolver soluções consensuais para a controvérsia. E isso faz uma clara referência, uma clara menção, acho que vale a pena os senhores fazerem remissão no Código dos Senhores, ao artigo 165, parágrafo 3º do CPC. Então, esse artigo 1º, parágrafo único da Lei 13.140 de 2005, ele é meio que clone, irmão siamês, do artigo 165, parágrafo 3º do CPC, beleza? Como eu lhes disse, o que me interessa está no artigo 2º. E aí continua a lei. A lei diz no artigo 2º: a mediação será orientada pelos seguintes princípios. E aí vai tratar, vai tratar dos princípios da mediação: imparcialidade do mediador, isonomia entre as partes, oralidade, informalidade, inciso 5º, que é o que me interessa, autonomia da vontade das partes. Prepondera, segundo a Lei 13.140, o princípio da autonomia da vontade das partes. Como é que nós podemos falar em autonomia da vontade das partes se o Código obrigar a parte a comparecer à audiência? Isso seria um pouco contraditório, pela lógica do CPC, em contraposição a essa Lei Geral de Mediação. Eu vou continuar lendo o artigo 2º só para concluir. O que me interessa é o inciso 5º, que acabamos de ver. Inciso 6º, busca do consenso. Inciso 7º, confidencialidade. Inciso 8º, boa-fé. E aí eu vou combinar esse inciso 5º do artigo 2º da Lei Geral de Mediação, a Lei 13.140 de 2015, também com o parágrafo 2º. E esse parágrafo 2º fecha a tampa do caixão. Resolve, ao meu ver, resolve de vez a questão. Diz o parágrafo 2º: ninguém será obrigado a permanecer em procedimento de mediação. Ninguém será obrigado a permanecer em procedimento de mediação. Então nós temos de um lado o CPC, que trata como obrigatório o comparecimento da parte, tanto que no temos o parágrafo 4º do 334, que traz as únicas hipóteses excepcionais que admita que as partes não compareçam. Quem vai retirar o feito de pauta ou nem vai designar. Ele não seria nem deixar de comparecer, né? O feito vai ser retirado de pauta ou não vai nem ser designada a audiência. E o parágrafo 8º diz: uma vez que tenha sido designado o ato e as partes não compareçam, a ausência injustificada de uma das partes significa que é ato atentatório à dignidade da justiça, o que vai lhe acarretar imposição de multa a favor do Estado ou da União, a depender se a justiça é estadual ou federal. Joga agora para a Lei Geral de Mediação, que é a Lei 13.140 de 2015. Autonomia da vontade das partes. Ninguém é obrigado a permanecer em procedimento de mediação. Ao meu ver, o CPC trabalha com a lógica da obrigatoriedade, ao passo que a Lei Geral de Mediação trabalha com uma lógica de autonomia. Comparece, permanece no procedimento de mediação quem tiver interesse, quem quer. As partes são livres. Enquanto que o CPC está querendo impor de uma forma mais coercitiva, mais na marra, a questão. Tá? Bom, veja, a Lei 13.140 até então ela está falando só de mediação, mas nós já vimos que não existe apenas a mediação como técnicas, como método alternativo ou adequado de solução de conflitos. Há toda uma construção de acesso à justiça substancial, justiça multiportas, que nós já falamos aqui em diversas outras passagens. Mas a própria Lei 13.140 de 2015, lá no final, lá no seu artigo 42, diz que tudo que ela falou nos artigos anteriores, tudo que foi dito nesta lei, aplica-se a outras formas
a outros métodos alternativos de solução de controvérsias, de conflitos, desde que sejam compatíveis. Então a gente pode transplantar tudo que foi dito até então na autonomia da vontade, ninguém é obrigado a participar de procedimento mediatório também para conciliação, né? Então é uma lei geral de mediação / conciliação também, porque é tudo compatível com o procedimento conciliatório, tá certo? Então essas eram as considerações que eu queria fazer com vocês a respeito dessa lógica da obrigatoriedade no comparecimento das partes. Me parece que o CPC tem uma lógica que é diametralmente oposta à Lei Geral de Mediação, que é a Lei 13.140. Bom, sendo verdade essa perspectiva distinta, qual delas deve prevalecer na prática? E aí nós temos a primeira consideração, o reconhecimento que nós estamos diante de uma antinomia de normas. Nós temos duas normas que dizem coisas diferentes. Diante de uma antinomia de normas, qual deve prevalecer? E aí, senhores devem ter em mente que nós temos 3 clássicos critérios para superar a antinomia das normas. Quais são os 3 critérios clássicos? O primeiro deles é o critério hierárquico. O critério hierárquico não vai nos socorrer, não vai nos ajudar. Por que não vai nos ajudar? Porque as duas normas são leis ordinárias federais. Tanto o CPC quanto a Lei Geral de Mediação são leis ordinárias federais. O CPC é a Lei 13.105, a Lei Geral de Mediação é a Lei 13.140, e aqui o critério hierárquico não vai nos socorrer em nada. Restam outros 2 critérios. Nós temos o critério da especialidade e o critério da cronologia, da temporalidade. No critério da especialidade, prevalece a lei especial em face da lei geral. Nesse critério da especialidade, obviamente que prevalece a Lei Geral de Mediação, porque a Lei Geral de Mediação é especial em relação ao CPC. O CPC é uma norma geral, é um código que serve para orientar toda a aplicação do sistema processual civil brasileiro, ao passo que a Lei Geral de Mediação foi feita só para o procedimento mediatório. Tá certo? E quanto ao critério cronológico? Quanto ao critério cronológico, nós temos aqui, um fator complicador. A princípio, prevaleceria também a Lei Geral de Mediação, porque o CPC é a Lei 13.105, que foi editada em março de 2015. A Lei Geral de Mediação é a Lei 13.140, que foi editada em junho de 2015. Então, a princípio, prevaleceria mais uma vez a Lei Geral de Mediação. O fator complicador é que essa Lei Geral de Mediação, em que pese ter sido publicada em junho de 2015, ela teve vacatio legis de 6 meses. Então ela começou a produzir efeitos em dezembro de 2015. Ao passo que o CPC teve a publicação em março de 2015 e uma vacatio legis de 1 ano. Então o CPC começou a produzir efeitos, teve a sua eficácia estendida para março de 2016. Então há quem defenda que o CPC é a norma posterior, porque ele começou a produzir efeitos depois da Lei Geral de Mediação, e aí teria nesse ponto revogado, nesse ponto específico, revogado esses ditames da Lei Geral de Mediação. Mas, ao meu ver, prevalece a Lei Geral de Mediação pelo critério da especialidade, tá? Não precisa nem entrar no critério da temporalidade. O critério da especialidade já seria o suficiente para prevalecer a Lei Geral de Mediação. E também no critério cronológico deveria prevalecer a Lei Geral de Mediação, porque pouco importa a análise da vacatio legis, o critério deveria ser a análise da publicação, que é quando a lei entra em vigor no ordenamento jurídico brasileiro. Tá certo? Foi publicada, sancionada e publicada quando a lei nasce no ordenamento jurídico. Tá certo? A eficácia é somente produção de efeitos. Beleza? Bom, aí, para fechar a análise desse relevantíssimo ato, a audiência de conciliação e mediação, eu gostaria de fechar a análise dos senhores dos demais parágrafos do artigo 334 e não apenas isso, ler também com vocês alguns enunciados que nós temos no Fórum Permanente de Processualistas Civis, FPPC, no Conselho da Justiça Federal, CJF, e na Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento da Magistratura, do ENFAM. Beleza? Vamos aqui rapidamente, alguns mais importantes, outros nem tanto. Por exemplo, nós já fomos até o parágrafo 8º do 334. Vamos ler o parágrafo 9º do 334. As partes
devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos. Que não há maiores considerações. No CPC não se trabalha com a lógica da capacidade postulatória na pessoa das próprias partes. Não se fala em ius postulandi no sistema do CPC. As hipóteses excepcionais que existiam no sistema processual anterior não existem mais. Quando a gente fala em processo jurisdicional, na lógica tradicional do CPC, tem que ter a presença de um advogado, ou de um defensor, de um procurador lato sensu, tá certo? Estou aqui excluindo as hipóteses de juizados especiais. Estou falando na lógica do CPC, sempre fazendo essa ressalva, tá certo? Essa audiência do artigo 334 é para procedimentos orientados pelo CPC exclusivamente. E os juizados têm uma lei própria, como os senhores sabem. Parágrafo 10. A parte poderá constituir representante por meio de procuração específica, não a procuração ad judicio, não uma procuração geral, uma procuração específica, com poderes para negociar e transigir. Então a parte pode constituir representante, a parte não precisa estar ela mesma presente, ela pode estar representada por um terceiro, mas na procuração tem que constar expressamente poderes para transigir, tá certo? Negociar e transigir. Parágrafo 11. A autocomposição obtida será reduzida a termo e homologada por sentença. Homologação por sentença, essa sentença será título executivo, normalmente é uma das hipóteses, inclusive que está lá no artigo 487. Vejam os senhores o que dispõe o artigo 487. Haverá resolução do mérito quando o juiz, inciso 3º, homologar a linha B, a transação. Quando as partes obtiverem uma transação, quando da mediação ou da conciliação resultar um acordo de vontade, uma transação, isso será homologado e aí, obviamente, isso valerá enquanto título executivo. E parágrafo 12. A pauta de audiências de conciliação ou de mediação será organizada de modo a respeitar o intervalo mínimo de 20 minutos entre o início de uma e o início da seguinte. Isso aqui é uma questão meramente procedimental, não há vício nenhum em caso de desrespeito, obviamente. Bom, para encerrar o vídeo e para encerrar a análise desta audiência como um todo, nós já vimos que a lógica da mediação e da conciliação como um todo, ela foi inaugurada pela resolução número 125 de 2010 do CNJ, para onde eu remeto os senhores. Eu gostaria de tratar de alguns enunciados, inicialmente, do Fórum Permanente de Processualistas Civis. Eu anotei aqui, FPPC, Fórum Permanente de Processualistas Civis. Eu anotei o enunciado de número 151. Então lá, enunciado de número 100, todos eles relacionados a essa audiência do artigo 334, evidentemente. Enunciado 151 da FPPC. Na Justiça do Trabalho, as causas devem ser preparadas com intervalo mínimo de 1 hora entre as audiências designadas para a instrução do feito. Para as audiências para simples tentativa de conciliação, deve ser respeitado o intervalo mínimo de 20 minutos. Foi esse parágrafo 12 que nós acabamos de ver. Isso lá na JT. Próximo enunciado do FPPC, que eu reputo importante. Enunciado de número 273. Enunciado 273 do FPPC. Ao ser citado, o réu deverá ser advertido de que sua ausência injustificada à audiência de conciliação ou mediação configura ato atentatório à dignidade da justiça, punível com multa do artigo 334, parágrafo 8º, sob pena de sua inaplicabilidade. Então, para você aplicar a multa do parágrafo 8º do artigo 334, o enunciado da FPPC está reputando como imprescindível que você dê ciência, torne público, dê ciência ao réu da necessidade do seu comparecimento. Discutível, porque ninguém pode se eximir de sofrer os ônus dos ditames legais alegando desconhecimento, está previsto em lei, mas vai lá, é o enunciado do FPPC. Outro enunciado de número 295, enunciado 295 do FPPC, Fórum Permanente de Processualistas Civis. Enunciado 295. As regras sobre intervalo mínimo entre as audiências do CPC só se aplicam aos processos em que o ato for designado após sua vigência. Então, só os processos novos. Também
não é tão relevante. Enunciado de número 509. Enunciado 509 do FPPC. Sem prejuízo da adoção das técnicas de conciliação e mediação, não se aplicam, no âmbito dos juizados especiais, os prazos previstos no artigo 334. Então, os prazos do artigo 334 não se aplicam por quê? Porque lá no juizado tem uma lei própria, a Lei 9.099 de 95, que trata do ato naquele órgão jurisdicional. Próximo enunciado que eu anotei para os senhores, o enunciado de número 573. Enunciado 573 do FPPC. As fazendas públicas devem dar publicidade às hipóteses em que seus órgãos de advocacia pública estão autorizados a aceitar autocomposição. A consequência processual disso é que, naqueles casos em que estão autorizados a fazenda pública a realizar a autocomposição, então o juiz designará a audiência para tentativa de autocomposição. Nos casos em que não se autoriza que se realize a autocomposição, os casos que não estarão na lista, por exemplo, que se deu publicidade, o juiz nem vai designar a audiência de conciliação. Próximo enunciado, dia número 583. O intervalo mínimo entre as audiências de mediação ou de conciliação não se confunde com o tempo de duração da sessão. Enunciado de número 628. Ou seja, isso não quer dizer que a audiência tem que durar 20 minutos, tem que ser feita a toque de caixa. Não é isso. Enunciado de número 628 do FPPC. As partes podem celebrar negócios jurídicos processuais na audiência de conciliação ou mediação. Evidentemente, as partes podem negociar negócios jurídicos processuais. E o enunciado de número 639 do FPPC. O juiz poderá, excepcionalmente, dispensar a audiência de mediação ou conciliação nas ações de família, quando uma das partes estiver amparada por medida protetiva. Aqui nós vimos lá em outro vídeo que nas ações de família nós temos a peculiaridade constante do artigo 695, o artigo 695 do CPC diz que nas ações de família a audiência de conciliação e mediação são sempre obrigatórias. Então não aplica as hipóteses excepcionais do parágrafo 4º do artigo 334. No artigo 695, deve sempre marcar a audiência para tentativa de mediação. Será quase sempre mediação, porque nós já vimos que nos casos, nas questões de família, em regra, será a hipótese de mediação. Então o código força ainda mais a realização da audiência de mediação. Aí vem o enunciado de número 639 e fala, pera lá, temos que raciocinar um pouco melhor. Não vai ser caso de designar, veja, está no enunciado de número 639. Quando uma das partes estiver amparada por medida protetiva. Então não vamos marcar nessa hipótese. Me parece fazer todo sentido, tá? Vamos agora avançar, já agora aqui no sentido já de conclusão, que são em números bem menores, 2 enunciados da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento da Magistratura, a ENFAM. Enunciado de número 56. Enunciado de número 56 da ENFAM. Nas atas das sessões de conciliação e mediação, somente serão registradas as informações expressamente autorizadas por todas as partes. Princípio da confidencialidade. O que acontece na conciliação e mediação morre na conciliação e mediação. Só vai para a ata aquilo que as partes autorizarem, que foi imprescindível para que conste em ata. E também o enunciado de número 61 da ENFAM. Somente a recusa expressa de ambas as partes impedirá a realização da audiência de conciliação ou mediação prevista no artigo 334 do CPC, não sendo a manifestação de desinteresse externada por uma das partes justificada para afastar a multa de que trata o artigo 334, parágrafo 8º. Somente a recusa expressa. Então a parte fala assim, não fui porque eu não tinha interesse, não vai afastar a aplicação da multa. É isso que o enunciado de número 61 da ENFAM está falando. Para finalizar, enunciados do CJF, do Conselho da Justiça Federal, enunciado de número 23 do CJF. Na ausência de auxiliares da Justiça, o juiz poderá realizar a audiência inaugural do artigo 334 do CPC, especialmente se a hipótese for
de conciliação. Preferencialmente será feita por conciliador e mediador. Mas é claro que se na comarca, na localidade não tiver conciliador e mediador, nós falamos sobre isso. O processo vai ficar parado esperando a nomeação de conciliador e mediador? É óbvio que não. Não devemos levar a ferro e fogo as previsões. Enunciado de número 24 do CJF. Havendo a Fazenda Pública publicizado ampla e previamente as hipóteses em que está autorizada a transigir, pode o juiz dispensar a realização da audiência de mediação e conciliação, com base no artigo 334, parágrafo 4º, inciso 2º do CPC, quando o direito discutido na ação não se enquadrar em tais situações. Já falamos largamente sobre isso. Enunciado 25 do CJF. As audiências de conciliação ou mediação, inclusive dos juizados especiais, poderão ser realizadas por videoconferência, áudio, sistema de troca de mensagem, conversas online, conversa escrita, eletrônica, telefônica e telemática, ou outros mecanismos que estejam à disposição dos profissionais da autocomposição para restabelecer a comunicação entre as partes. WhatsApp, FaceTime, pode utilizar tudo isso. O que falta são duas coisas. Em primeiro lugar, boa vontade das partes e dos serventuários da justiça, e o mais importante de tudo, né, podia até inverter a ordem. Em segundo lugar, que na verdade deveria ser o primeiro lugar, falha nossa, é a estrutura do Poder Judiciário, né? Então tem que ter um melhor aparelhamento para permitir a aplicação dessas técnicas. Enunciado de número 26 do CJF. A multa do parágrafo 8º do artigo 334 do CPC não incide no caso de não comparecimento do réu intimado por edital. Então, o réu citado por edital, que é uma hipótese de citação ficta, não vai gerar, no seu por muito provável descomparecimento, a aplicação de multa, segundo o enunciado do CJF. E o último enunciado, para finalizar de vez mesmo o vídeo, dessa vez não é enrolação, é verdade, o enunciado de número 27. Não é necessário o anúncio prévio do julgamento do pedido nas situações do artigo 255 do CPC. E eu não sei porque eu anotei esse enunciado, esqueçam. O enunciado de número 27 deve ser excluído das minhas anotações, não tem nada a ver com a audiência prévia para tentativa de autocomposição. Então é isso, senhores. Foram essas as considerações relacionadas à audiência de conciliação ou mediação. Finalizamos, portanto, a análise. Espero que tenha sido útil para os senhores. Fiquem todos com Deus e até uma próxima.